A carne bovina brasileira passa pela habilitação de plantas frigoríficas para a China, para a Indonésia também, a respeito também das negociações internas, a pressão real mesmo sobre a arroba do boi gordo aqui no Brasil, um cenário que era esperado, inclusive. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet com Alcides Torres, ele que é o titular da Scott Consultoria e vai conversar conosco agora sobre esses temas. Alcides, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, sempre bom tê-lo por aqui. Alcides, nós tínhamos uma expectativa, até por conta dos cenários que se desenhavam e que já eram confirmados em relação a fêmeas para abate, de uma certa pressão sobre o valor da arroba do boi gordo, algo natural para a sazonalidade. Como é que você avalia este momento, né? Nós estamos tendo, eu estava olhando os preços da Scott, o valor para boi gordo China, se eu não estou enganado, é R$ 280 arroba, é o valor que nós temos hoje na referência nacional. Como é que você avalia este momento para a pecuária brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui no canal do Boi. É isso mesmo, viu, Fábio? A pressão é negativa, os pecuaristas estão aí na retranca, não é? Em função de virada de ano, mudança de governo, etc. Aumentou muito a oferta de fêmeas para abate e o consumo ainda não se recuperou no mercado interno, tá? Você tem notícias boas aí, promissoras com relação à exportação, mas o mercado interno anda devagar, sabe? Então a gente tem os frigoríficos com estoques de carne. Teve um fato novo, né, que foi contratos a termo já acontecendo em janeiro e fevereiro, e isso acaba derrubando a cotação da arroba do boi no balcão. E boi China é isso mesmo, viu? Entre R$ 275 e R$ 280 a arroba. Alcides, em relação a essas operações de mercado, sobre a naturalidade que nós temos, nós sempre falamos aqui no canal do Boi a respeito da importância do mercado interno nacional, que fica com cerca de 70% de tudo que é produzido aqui no Brasil, e é um mercado muito relevante sobre esse aspecto, também para trazer esse equilíbrio. Nós vimos em alguns anos, agora principalmente em 2020, 2021 e parte de 2022, valores mais interessantes, no caso para o pecuarista, que é a maior parte do nosso público aqui no canal do Boi, mas valores mais interessantes, sustentados principalmente por conta das exportações e, falando mais profundamente, China, né, sendo como o elemento essencial. Em relação ao equilíbrio que é necessário hoje para o mercado interno, para o mercado doméstico. Você lembrou muito bem, o consumo não melhorou, não aumentou, havia uma expectativa até melhor em dezembro, isso não aconteceu e agora nós temos o decorrer do ano. O quanto que podemos ver de melhora ou de uma tentativa de equilíbrio apenas com as exportações, se é que elas vão de fato se elevarem nos próximos meses? Olha, a exportação... Em regra, né, a exportação ela respondia de 15% a 18% do que a gente produzia no Brasil de carne. Com a entrada da China no mercado, em função da peste suína africana, que dizimou lá o rebanho de suínos deles, esse número dobrou, né? Então a gente tem em torno de 30%. Com relação à exportação, a China deve continuar sendo o nosso grande parceiro comercial ao longo de 2023. E talvez seja difícil a gente bater um recorde, como foi em 2022, mas de qualquer maneira, o mercado externo ele é importante hoje para o escoamento da carne. Com relação ao mercado interno, a gente caiu aí de 35 quilos per capita para 25 quilos, é uma tremenda de uma depressão, tá? Isso só deve aumentar com o controle da inflação e com o aumento do poder aquisitivo. O desemprego já diminuiu, o que é uma boa notícia, tá? Mas o mercado interno é muito importante e a elasticidade de renda com carne bovina é tremendaça, sabe? Tanto é que a gente monitora ovos, carne de frango, carne de suíno, e, por exemplo, o consumo de ovos foi um recorde, tá?
o que diz que realmente, embora o emprego tenha aumentado, mas o poder de compra do dinheiro não está tão bom como era antigamente. E só mais uma coisa, 2000, como você falou aí, 2020, 2021, nós tínhamos os auxílios, né? Auxílio Brasil, auxílio emergencial, em função da pandemia de Covid, e isso ajudou a manter o consumo de carne internamente, né? Tendo grana, a opção é carne bovina. Alcides, um outro fator que eu lembro, e que faz quase 2 semanas, né, nós tivemos o Departamento de Agricultura norte-americano divulgando uma série de documentos, né, de relatórios, a maior parte para a agricultura, inclusive o relatório de oferta e demanda, mas trouxe um também que é ligado à pecuária. Nele ele aumentava a estimativa de importação de carne pela China e também de consumo interno, e muito focado nessa reabertura chinesa, no qual eles têm uma pressa. Esse é um dos elementos que eu trago. A outra é em relação a essas habilitações que nós tivemos, tanto para a China quanto para a Indonésia. O que isso representa? Essas 3 informações representam hoje para a cadeia produtiva da carne, principalmente para os frigoríficos exportadores e quem fornece esse tipo de carne, esse tipo de animal que é adequado para essas carnes dessas indústrias frigoríficas. Olha, é isso aí mesmo. Houve uma reavaliação feita pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e eles acreditam que a China importará mais carne. Tá? Isso é bom para o Brasil, porque se aqui a gente está batendo fêmea, nos Estados Unidos eles estão segurando fêmea, eles estão o ciclo invertido lá. Isso deve favorecer o Brasil para atender o mercado chinês. Com relação à Indonésia, a Indonésia deve ser o maior arquipélago do mundo, não é? E o consumo de carne lá é baixo, sabe? É tão baixo quanto é na China, sabe? Então, na Indonésia eles têm uma política de autossuficiência de alimento, mas com carne bovina eles não conseguem. Então, o Brasil é o grande candidato, a nossa carne chega na Indonésia mais barata do que a carne australiana, não é? Apesar da Austrália estar ali pertinho. E se acontecer o mesmo fenômeno que aconteceu na China, o que aconteceu na China? Está aumentando o consumo per capita, a classe média está crescendo, então melhora a dieta e melhora também a variabilidade do que se consome diariamente. Tá? Se isso acontecer na Indonésia, a gente tem aí um grande potencial. Aliás, o Brasil deve crescer na Ásia, as exportações de carne bovina, onde a gente tem grande mercado para ser atendido, hoje é na Ásia. Tá? E a gente tem essa mudança de hábito, em função do aumento de renda aí na China, principalmente, que faz com que a carne bovina passe a compor a dieta com regularidade e não só em momentos de festa, digamos assim. Torres, até falando sobre um pouco sobre a Indonésia, isso gerou bastante curiosidade entre nós realizamos algumas pesquisas e elas mostram o seguinte: a Indonésia é um consumidor de carne bovina, tem elevado aí a sua demanda interna, mas é um cliente tradicional da Índia, por exemplo, que vende uma carne bovina um pouco mais barata, vende mais barata essa carne. Como que essa indústria brasileira, se confirmando esses dados, como é que a cadeia produtiva da carne bovina brasileira atende um mercado como a Indonésia? Briga no preço? Como é que isso ocorreria em relação a esse potencial comprador, importador de carne bovina brasileira? Olha, é assim, hoje, se você pegar a Indonésia, ela responde por menos de 1% do que a gente exporta, tá? Mas a notícia é alvissareira, mais 11 frigoríficos podem exportar. É claro que isso não é instantâneo, né? Não tem um efeito aí sonrisal, então a coisa demora um tempo, mas a Índia é concorrente, mas o nosso produto tem grande qualidade. Né? O nosso produto ele tem uma vida de prateleira muito maior do que a carne indiana. Então, com o tempo, os distribuidores de carne na Indonésia vão perceber que o nosso produto ele tem melhor qualidade e o preço até que é competitivo com os indianos. Tá lá vai muita carne de búfalo, né? E a gente tá exportando carne de boi de verdade, que são coisas diferentes. Então a gente pode ter aí conquistar uma boa faixa de mercado e melhor perenizar esse mercado. E hoje o desafio para
para a exportação brasileira de carne bovina é a diversificação, né? Uma vez que a gente, é notório já, a China compra mais de 60% do que a gente exporta.